Olá, queridos estudantes do pré-vestibular do Colégio Impacto. Aqui quem fala é o professor Eduardo. E na aula de hoje de Física nós iremos finalizar o nosso volume 1, capítulo 2, Física 2. Dilatação térmica dos sólidos, dos líquidos e dos gases. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Antes de iniciar nossas aulas, eu vou seguir as orientações das autoridades competentes e higienizar, né? E vamos lá. Então vamos lá. Então a gente vai finalizar o volume 1, capítulo 2, Física 2, ok? Beijo, meus queridos. Então vamos lá, parte de dilatação térmica. Antes da gente iniciar, de fato, no que é dilatação térmica, é importante a gente relembrar os conceitos e diferenças entre temperatura e calor. A temperatura ela é o agente físico responsável por medir o grau de agitação das moléculas que constituem um corpo, um objeto ou sistema de modo geral, certo? Ou seja, a temperatura ela mede o nível de energia interna de um corpo. Veja bem, a matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. E a matéria ela é constituída por umas partículas elementares, que são os átomos. E os átomos, por sua vez, são constituídos por outras partículas menores ainda. Essas partículas ou moléculas, elas estão sempre em movimento. Seja um movimento relativamente alto ou relativamente baixo, que nós classificamos como agitação, nível de agitação. Porém, essas moléculas, para ficarem agitadas, precisam de energia, né? Para sair de uma posição escalar e ir para outra e voltar a ter a agitação, precisa de energia. Essa energia é chamada energia cinética molecular, ou simplesmente energia interna. Então, temperatura mede grau de agitação das partículas, das moléculas de um corpo, ou mede o nível de energia interna de um corpo, certo? Quanto maior a agitação, as partículas começam a se afastar uma das outras. Esse afastamento de uma em relação a outra é chamado de expansão, né? Então, a expansão das moléculas. Já o calor ele é uma modalidade de energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento, devido exclusivamente à diferença de temperatura. Por isso que não existe a concepção de armazenar nem acumular calor. Ok? Então vamos analisar da seguinte forma. Um corpo, quando recebe calor, ele absorve uma quantidade de calor, as moléculas dele ficam mais agitadas, aumenta a sua expansão, consequentemente aumenta a sua temperatura. Um corpo, quando ele libera calor, ele cede calor, o nível de expansão molecular tende a diminuir, o grau de agitação diminui. Consequentemente, a sua temperatura também diminui. Então, nós podemos ter a sensação térmica de quente e frio, usando o tato, através do contato e da transferência de calor por condução. Quando você toca em algo e tem a sensação térmica de quente, o teu organismo está recebendo um percentual de calor. E você observa que esse corpo na qual você tocou, ele tem uma expansão molecular muito grande. Quando você toca em um objeto e tem a sensação térmica de frio, o teu organismo é que libera calor. E aí você tem a sensação, a percepção que esse objeto ele tem uma expansão molecular baixa. Consequentemente, temperatura baixa. Ok? Então vamos partir agora para a dilatação. A dilatação. Veja bem, dilatação térmica. Qual é a definição de dilatação térmica? Dilatação térmica é o nome que se dá ao acréscimo em função do aquecimento que um corpo tem, em função da quantidade de calor que ele recebe, as moléculas ficam mais agitadas, começam a se colidir uma contra as outras e se expandir. Quando elas começam a se expandir, provoca alterações na dimensão desse corpo, nas suas dimensões, na largura, no comprimento e na altura. Então, dilatação térmica nada mais é do que um acréscimo nas dimensões de um corpo em função do aumento da temperatura. Como nós estamos falando de dilatação térmica, nós vamos lembrar de quê? De expansão, aumento, crescimento nas dimensões. Isso em função do aumento da temperatura. E se a temperatura diminuir, esse corpo vai aumentar suas dimensões? Não, ele vai diminuir. Aí nós chamamos de contração
térmica, certo? Se você pegar uma bexiga com ar, uma bexiga inflável, e colocar no interior de um refrigerador, por exemplo, você vai perceber que o volume dele diminui. Ele pode até ficar murcho, dependendo do tempo que esteja no interior desse freezer, desse refrigerador, ok? Então, dilatação térmica é quando ocorre um aquecimento e provoca um crescimento nas dimensões do corpo. Contração térmica é quando ocorre um resfriamento e uma redução nas dimensões, ok? Vamos para a próxima. Para pensar melhor, como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas? Já tiveram essa dificuldade? Aquele vidro de azeitona de palmito, por exemplo, um recipiente de vidro com palmito dentro e a tampa de metal. Às vezes fica emperrado ali, está rachado, como a gente chama também, você não consegue. Você pode usar, não é, os efeitos da dilatação para facilitar a abertura, né? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecida? Sofrerão? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Então, deixa eu explicar aqui. Para você facilitar a abertura de uma tampa de metal no vidro de contendo azeitonas, o que é que você pode fazer? Aquecer. Você aquece o conjunto. Como a tampa é feita de um determinado metal, que é classificado como condutor térmico, condutores térmicos têm facilidade, né, isso de propagar o calor, de absorver o calor. Já o vidro, que é feito de outro material, ele não tem as mesmas propriedades do metal. Ele também vai ser aquecido, mas ele não vai se dilatar tão igual à tampa de metal. Então, nós vamos analisar o seguinte, os dois irão se dilatar, mas quem vai se dilatar mais? A tampa de metal. A tampa se expande mais, cria uma folga, e você usando uma luva de proteção, de isolante térmico, você consegue fazer a abertura. Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Dilatação térmica, ok? Expansão das moléculas, crescimento nas dimensões ou expansão nas dimensões. Ok, turma? Vamos para a próxima. Você já observou os trilhos em uma estrada de ferro? Essa figura aqui, elas estão bem alinhadas, né? Em linha reta. E nessa linha férrea aí, entre os trilhos, existe um espaço entre eles. Esse espaço entre eles é chamado junta de dilatação, essa folga. Junta de dilatação. Aquela mesma junta que você percebe no piso da sua casa, no porcelanato, tem uma folgazinha ali. Aquilo é a junta de dilatação, num prédio, numa ponte, para diminuir os efeitos da dilatação. Certo? Existem algumas casas do interior que o piso é único, que eles chamam piso de cimento queimado. E nos períodos quentes do ano começam a surgir rachaduras. Aquilo porque começa a dilatar e um começa a sobrepor o outro, e aí provoca aquelas rachaduras. Se existissem as juntas de dilatação, aquelas folgas, evitaria esses danos aí. Okay? Os fios de telefone ou luz expostos ao sol variam suas temperaturas, fazendo com que o fio se estenda de um comprimento inicial para um comprimento final, aumentando assim a sua curvatura. Então nós podemos perceber aqui na imagem, né, isso você tem uma linha de transmissão, né, os cabos de transmissão aí passando pelas torres. E existe essa folga. Essa folga é para evitar os efeitos tanto da dilatação como da contração. Veja bem, o fio ele tem uma certa curvatura. Durante o dia, quando a temperatura for maior, ele vai se dilatar e aumentar de tamanho. Esse fio desce. Nos períodos frios, um dia de temperatura muito baixa, ele vai se contrair. Então, em vez de diminuir, de descer, ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque ele vai diminuindo de tamanho, reduzindo as suas dimensões. Certo? Professor, um cabo de transmissão de rede elétrica, ele pode ficar completamente tenso, tracionado, esticado? Não pode. Porque nos dias frios, temperatura baixa, ele vai reduzir as suas dimensões, vai ser reduzido, contraído e ele pode se romper. Então tem que se deixar uma pequena folga, ok? Dilatação linear, certo? Linear quer dizer apenas uma dimensão, certo? Então imagine que você tem um corpo, ele recebe uma quantidade de calor e apenas é alterado, apenas vai ser aumentado uma dimensão dele. Essa dilatação, na qual apenas uma dimensão do corpo sofreu aumento, é chamada de dilatação linear.
certo? Geralmente chama-se de dilatação na qual o comprimento sofre um aumento, mas pode ser somente a largura ou somente a altura. Na figura aqui, nós temos uma barra, como se fosse uma barra de comprimento inicial, que nós representamos por L0. Então, nós representamos aqui por L0. Então, esse aqui é o comprimento inicial. Há uma temperatura inicial. Ao receber uma quantidade de calor e atingir uma temperatura final, essa barra ela aumenta o seu tamanho até atingir o comprimento final, que nós chamamos de L. A dilatação linear é a diferença entre o comprimento final menos o comprimento inicial, ok? Então, a dilatação do fio, no caso lá da linha de transmissão, depende de 3 fatores: da natureza do material, da substância a qual é feito, porque cada material, cada substância apresenta o seu próprio coeficiente de dilatação linear. Alguns materiais se dilatam mais do que outros, e vice-versa. Depende da variação da temperatura sofrida. Se a variação de temperatura for mínima, a dilatação também é mínima. Se a variação de temperatura for muito grande, a dilatação linear sofrida tende a aumentar, porque são diretamente proporcionais. E do comprimento inicial. Aqui, ó, depende do comprimento inicial. Ok? Então vamos lá. Equação da dilatação linear. A equação da dilatação linear, a dilatação linear, representada por ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que é representado por essa letra grega, o alfa, vezes a variação de temperatura. Então, nós temos aqui a equação, que é a nossa base da dilatação linear, ΔL, a dilatação linear, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, ok? Vamos para a próxima. ΔL é a variação do comprimento ou a dilatação linear, tá aqui, ó. Comprimento final menos o comprimento inicial. Comprimento inicial representado, comprimento final e o coeficiente de dilatação linear da substância, né? Que aí depende da natureza do material. E ΔT é a variação da temperatura. Lembrando que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Vamos seguir. Dilatação superficial. Quando se fala de superfície ou área, nós estamos se tratando de 2 dimensões. Metros quadrados, centímetros quadrados e assim sucessivamente. Então, toda superfície tem 2 dimensões. Comprimento pela largura, comprimento pela altura ou largura pela altura. Sempre 2 dimensões, ok? Então, há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é tão pequena que se torna desprezível frente às outras 2. Por exemplo, uma chapa. Você tem uma chapa aqui. Ó, você observa aqui que ela consegue passar, ó, por esse anelzinho aqui, ó, com facilidade, né? Aí quando você aquece ela já não consegue passar aqui, ó, porque ela se expandiu, ela se dilatou em 2 dimensões, ok? Dilatação superficial. Aí vamos analisar o seguinte: aqui nós temos, ó, uma área inicial, né? Uma chapa, uma área inicial, superfície inicial, há uma temperatura inicial. Ela recebe uma quantidade de calor e vai se expandir 2 dimensões, até chegar à sua área final, dependendo da temperatura final. A dilatação superficial é a diferença entre a área final ou superfície final menos a área inicial. Então, ΔS, dilatação superficial, é igual a S, área final, menos S0, área inicial. Ok? A dilatação superficial, analogamente, a dilatação linear depende. O que quer dizer é o seguinte: comparando dilatação superficial com dilatação linear. Na dilatação linear, nós só temos uma dimensão. Na dilatação superficial, são 2. Professor, eu posso dizer que a dilatação superficial são 2 dilatações lineares? Sim, são 2 dilatações lineares. Não é à toa que o coeficiente, olha aqui embaixo,
O coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Quem é o coeficiente de dilatação superficial? O beta, esse betazinho aqui, ó. E quem é o linear? Alfa, que você já conhece. A unidade é grau Celsius elevado a -1, certo? Então, a dilatação superficial depende de quê? Depende da área inicial, depende da natureza do material, ou seja, do coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura, diretamente proporcional. Se você aumenta a área inicial, se você aumenta o coeficiente e aumenta a variação de temperatura, a dilatação ela também vai aumentar, porque é diretamente proporcionais a essas grandezas. Equação da dilatação superficial. A dilatação superficial é essa aqui, ó. ΔS, dilatação superficial, a área final menos a área inicial, é igual o coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Se você comparar com a dilatação linear, aonde tinha L, eu substituí pelo S, de superfície ou de área. E no lugar do alfa, coloquei o beta. Se você quiser botar 2 vezes alfa no lugar do beta, pode também, porque o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear, ok? Aqui nós temos um exemplo aqui de uma lâmina bimetálica, que é uma lâmina constituída por 2 metais. Nessa representação aqui nós temos o latão e aqui o invar, certo? E aí, quando aquecida, elas se dilatam de maneira diferente, porque são de materiais de naturezas diferentes. Os seus coeficientes de dilatações superficiais são diferentes. Então, uma pode se sobrepor sobre a outra. Isso gera uma curvatura, né? No exemplo aqui, nós percebemos que o latão se dilatou mais do que o invar. Por isso que ocorreu a curvatura para baixo, ok? Então, ó, experimento 1. Uma dica aqui de um experimento que vocês podem fazer na casa de vocês. Dilatação superficial, uma lâmina bimetálica. O objetivo, verificar como diferentes materiais produzem diferentes dilatações. Material, papel comum 3x10, papel alumínio 3x10 também, cola, vela e talher a representação. E eu vou tentar reproduzir esse experimento. Para isso eu vou utilizar esse suporte aqui, que é bastante utilizado em veículos para colocar o celular para usar como GPS ou o próprio aparelho de GPS. Uma vela para servir como fonte térmica, né? Ver se ela fica aqui fixa. Ficou. Nós precisamos ativar essa fonte térmica, né? Antes de ativar ela, eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, que é como se fosse lâminas bimetálicas. Na verdade, eu colei uma das faces papel comum, celulose, e do outro lado aqui papel laminado, que é aquele papel utilizado para assar carnes, frangos e etc. Inclusive eu ia assar um frango hoje aqui, aí deixei de assar para usar o papel para fazer isso aqui, ok? Então vamos lá, vamos ligar aqui. Vamos ativar nossa fonte térmica, acender a vela, pronto, tá aí acesa. Antes de iniciar o experimento, eu vou me prevenir, vai que não sai como esperado, então eu estou com um extintor de incêndio aqui, né? Dizem que um homem prevenido vale por 2, então tá aí. Então vamos ver. Você percebe aqui que a lâmina, aparentemente, ela está na horizontal, ok? E eu vou aproximar da nossa fonte térmica essa lâmina aqui. E observar de que forma ela vai se comportar, ok? Então eu vou aproximar aqui, ó, essa primeira parte aqui de metal. Ó. Vou aproximar aqui, ó. Você já percebe que ela está se curvando, né? Deixa eu virar aqui o outro lado. Deveria ter se curvado.
Isso aqui parece que vai dar certo. Ó, mal aproximei essa aqui, ó, ela se curvou. Então, percebendo como ela se curvou, isso aqui é um exemplo típico de que o metal, a parte de metal, o papel laminado, ele se dilatou mais do que a celulose, certo? Então, isso é o que acontece com as lâminas bimetálicas. Professor, e se ficasse na horizontal? Então, o coeficiente de dilatação superficial dos dois materiais seriam iguais, ok? Então, tirar isso aqui. Apagar a vela. Cuidado aqui com a cera quente. Okay. Espero que tenham entendido o experimento. Se forem fazer em casa, tome cuidado, porque a cera derretida da vela provoca um efeito doloroso. Ok? Então, os procedimentos, acabei de fazer aqui, certo? Dilatação volumétrica. Quando se fala de volume, são 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Dilatação volumétrica, são 3 volumes. Volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ok? Dilatação volumétrica. A grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma dessas, resultando em um aumento no volume total. Então, as 3 dimensões sofreram acréscimo, se expandiram. Dilatação volumétrica, de volume. Equação da dilatação volumétrica. Né? A equação da dilatação volumétrica, ela depende de quê? Do volume inicial, né, das dimensões do corpo, da natureza do material, de que é constituído esse material e da variação de temperatura. Aqui nós temos, ó, um recipiente aqui de volume inicial a uma temperatura inicial. E aí ele recebe calor via fluxo de calor, sofre uma expansão, as moléculas ficam mais agitadas, as suas dimensões se alteram, aumentam as 3, e aí ele atinge um volume final, a uma temperatura final. Ó, certo? A dilatação volumétrica, ela vai ser a diferença do volume final menos o volume inicial. Digamos, por exemplo, que esse objeto aqui ele tem um volume de 5 centímetros cúbicos. Foi aquecido e o volume final dele passou para 5,5 centímetros cúbicos. Então, a dilatação volumétrica vai ser a diferença do volume final menos o volume inicial. Ou seja, os 5,5 centímetros cúbicos menos os 5 centímetros cúbicos. E a dilatação seria igual a 0,5 centímetros cúbicos. Outra informação para vocês, pessoal, é que as dilatações nos sólidos, elas são mínimas. Muitas das dilatações passam despercebido do nosso campo visual, a gente nem percebe. Ok? Então, a dilatação volumétrica, a dilatação volumétrica é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica, que é representado por essa letra grega, que é o gama, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. Então, dilatação linear, a dilatação volumétrica, ela é diretamente proporcional ao volume inicial, ao coeficiente de dilatação volumétrica e à variação de temperatura. Detalhe, esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Professor, significa dizer então que a dilatação volumétrica, ela é 3 dilatações lineares? Isso mesmo. Se você for observar aqui, comparar com a linear, aonde tem L, nós substituímos por V. E o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, nós substituímos pelo gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ok, turma? Dilatação dos líquidos. Ó, os líquidos, eles se dilatam mais do que os sólidos. Porém, só tem sentido falar em dilatação de líquidos se você levar em consideração o recipiente que eles estão acondicionados. Afinal de contas, os líquidos não têm forma definida. A forma dele depende do recipiente que ele está contido. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem um recipiente e acondiciona água no interior dele. E preenche ele com a sua capacidade máxima de água. E leva esse conjunto exposto a uma fonte térmica. Não é isso? A chama lá de um fogão e etc. Essa fonte térmica, ela libera calor, o recipiente absorve calor e transfere calor para a água. A água começa a ficar aquecida, começa a formar bolhas no seu interior, elas vão subindo, porém vai ocorrer uma dilatação conjunta, recipiente e líquido.
Mas como os líquidos se dilatam mais, chega um certo ponto em que um certo volume de líquido transborda, chamado de extravasamento ou dilatação aparente, ok? Por isso, bebidas, refrigerante, vinho, suco e etc. não podem vir com a sua capacidade máxima do recipiente preenchida. Tem que ter aquela folga. Porque todo recipiente, toda bebida que na sua composição tem água, e a água ela tem um comportamento anômalo comparado com outros, porque entre 0 e menos 4 graus Celsius, qualquer líquido se contrai, diminui o seu volume. E a água não, ela faz se expandir. Se você deixa completamente preenchido, tipo aqui, eu vou botar isso aqui água, colocar no interior da geladeira, do congelador, completamente preenchido, quando atingir entre 0 e 4 graus Celsius, a água vai aumentar o seu volume. E aí pode estourar o recipiente. Por isso que tem que ter aquela folga, certo? Se você anda reclamando, se algum refrigerante está vindo com a folga de dilatação muito grande, aí já é outras questões, ok? Então vamos lá, já falei disso aqui, volta bem aqui, por favor. Ó, aquela parte que eu falei do extravasamento que transborda é chamada de dilatação aparente, certo? Se algum de vocês, estudante, em algum momento na vida de vocês colocou leite para ferver e por falta de atenção, uma distração qualquer, esse leite derramou, aquela parte que derrama é chamada dilatação aparente. Aparente por quê? Porque é logo visível, certo? Está logo aparente ali. Então essa dilatação aparente é a quantidade de líquido que transbordou, ok? Olha lá. Para saber sua dilatação real, para saber a dilatação real do líquido, eu preciso saber qual foi a dilatação do recipiente e somar com a dilatação aparente. Aí você pega a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, soma as duas, você obtém a dilatação real do líquido, ok? E o coeficiente de dilatação real do líquido, ele é a soma do coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, mais o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, ok? Então, ó, a dilatação volumétrica do líquido, ela é igual à dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica do recipiente. Perceba aqui na representação que o recipiente está completamente preenchido. Completamente preenchido a uma certa temperatura. Recebe calor, ele é aquecido e aí dilata todo o conjunto, o recipiente mais o líquido. Porém, como o líquido se dilata mais, um volume dele vai transbordar. Esse volume que transborda é chamado de líquido extravasado ou dilatação aparente. Ok? Perceberam que os líquidos se dilatam mais do que os sólidos? E quem se dilata mais do que os líquidos? Os gases, né? Os gases, entre sólido, líquidos e gases, esses se dilatam mais ainda, em função da composição dele, né? Os átomos têm movimento livre e etc. Ele se expande com mais facilidade. É tão tal que os gases são utilizados aqui, ó, na figura aqui, o aquecimento deles, porque aí diminui a densidade dele. Você diminui a densidade dele, ele fica leve, aí ele sobe. Como a densidade dele é menor do que a do ar ambiente, então ele sobe, ele aplica uma pressão sobre essas paredes aqui, ó. Sobre essas paredes aqui do balão, fazendo com que ele suba, né? Então, ó, os gases têm ainda mais facilidade de absorver calor do que os líquidos, né? Por isso são substâncias comumente utilizadas em experimentos termodinâmicos. Para que os balões possam levantar voo, por exemplo, o gás que preenche o seu conteúdo deve ser aquecido. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão torna-se menor do que a densidade do ar da atmosfera, fazendo com que o balão comece a flutuar, ok? Acho que nós encerramos por aqui. Queria agradecer bastante a vocês e aproveitar o momento e pedir desculpas aí pelo imprevisto, pela a maneira como foi ministrada a aula aqui. Quero ouvir as críticas de vocês para melhorar e evoluir para a próxima, né? Enfim, nós estamos nesse momento de pandemia do Covid-19, o momento é da gente se cuidar também de quem a gente ama, de buscar alternativas para a gente se adaptar a essa nova realidade, certo? Porém, a educação ela não pode parar. A gente tem que manter um ritmo de estudo, né? A dica é manter a rotina de estudo, definir o local ideal
de estudo, manter-se conectado com a escola, com os professores. Eu sei que essa conexão à distância não é a mesma coisa da presencial, da presença física ali. Afinal de contas, na presença física ali, você tem uma dúvida, manifesta ela e o professor está ali presente para sanar essa dúvida, né? Pedir ajuda aos familiares, afinal de contas, vocês estão em contato com eles o tempo todo, né? Manter-se equilibrado, se alimentar bem, equilíbrio emocional, certo? E utilizar de maneira inteligente e eficaz as tecnologias que estão aí, que pode agregar muita coisa para vocês, ok? Então, pessoal, o meu abraço para vocês, que Deus ilumine vocês e vamos manter o foco e a determinação, que tenho certeza que nós vamos ser recompensados, ok? Então, até breve, até a próxima aula. Um beijo.